Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite. Tá difícil hoje, a garganta já tá seca, o coração já está explodindo, né? Por amor a esse Deus, louvores maravilhosos. Mas, glória a Deus, estamos aqui, a igreja pode ficar à vontade. Estou muito feliz. Eu acho tão maluco, sabe? Servir esse Deus, nosso Deus, tão tremendo que Ele é, a maneira que Ele age nas nossas vidas, a maneira que Ele fala, que Ele conduz as nossas vidas. Há uns 15 dias atrás, mais ou menos, eu estava aqui de manhã com meus irmãos, devocional, e quando eu estava indo para minha casa, o Espírito Santo falou, antes de eu entrar, antes de eu sair ali fora, o Espírito Santo falou uma palavra assim para mim. Você sabia que você vai pregar um adubo? Aí eu falei, meu Deus, adubo. Aí eu cheguei em casa, como sempre, eu tenho um caderno de cabeceira, e ali tudo que o Espírito Santo ele derrama sobre a minha vida, eu escrevo. Mas aquilo vai incomodando de certa forma, aí eu ficava assim, trabalhando, fazendo minhas coisas, no meu dia a dia, eu falava assim, meu Deus, mas onde na sua palavra que eu posso colocar um adubo? Eu preciso ter uma palavra, eu preciso ter um texto, eu preciso ter um versículo, algo que se encaixa para quando chegar esse dia, o Senhor determinar para a minha vida, eu pregar aquilo que o Senhor já colocou. E uma semana antes da nossa conferência, o pastor Vinícius falou assim, minha irmã, dá para você pregar no dia 27? Aí na hora, o Espírito Santo falou para me lembrar do adubo. Aí eu falei, meu Deus, agora eu vou buscar mais no Senhor, né? E ainda eu fiz, a única pessoa que eu fiz um comentário a respeito disso foi com a irmã Cid. No dia que nós estávamos aqui à noite, para viajar esperando o ônibus, eu falei assim, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Dia 27 eu vou pregar e o Espírito Santo tinha falado para mim uns dias antes que eu ia pregar sobre um adubo. Agora tu olha para mim, será que quem que vai ser adubado? Eu já estou precisando de um adubo, eu tenho que derramar um adubo para meus irmãos, senão onde que vai ser enviado esse adubo? E a gente olhou uma para a outra e disse, vamos orar, né? Todo mundo precisa de um adubo. E o tema da minha ministração, lógico que vai ter adubo, né? Mas eu coloquei algo mais, porque se eu não colocar algo mais, né, a irmã que está falando, eu coloquei assim, o adubo gerando amor. E o texto, ele está em Lucas 13, o versículo do 6 ao 9. E enquanto os irmãos procuram, eu vou estar lendo, né? E depois eu vou fazer uma introdução sobre essas duas joias preciosas que estão aqui no chão. Vou estar iniciando aqui a leitura. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, senão, depois mandará cortar. Gostaria de fazer uma pequena introdução sobre essas duas samambaia. Quando nós, através do Espírito Santo, o Senhor tocou na vida dos nossos pastores, pastor Mauro, pastor Vinícius e a turma toda aqui para estar na Casa Sal, essa primeira samambaia, essa mais cheinha, essa mais verdinha, ela estava jogada lá atrás. Só que quando a gente encontrou ela lá atrás, ela não estava com essa aparência. Ela estava jogada, ela estava
seca, destruída, né? Coloquei aqui. E a Graça também tinha olhado ela e falou assim, ela vai viver. E falou pra mim, eu falei assim, ela vai viver mesmo, eu vou levar ela pra minha casa. E eu levei ela pra minha casa. E ali eu comecei a cuidar dela, jogando um adubo que gerava amor. E eu comecei a cuidar dela. Quando eu cheguei em casa, eu tirei ela do vasinho. Ela só tinha uns 3 galhos, assim. Foi cortando. E eu tive que jogar fora. E eu fui comprando as coisas para poder preparar o adubo, a terra. E eu fui cuidando dela. Quando ela foi ficando fortinha, nasceu outra. Essa aqui é a filha dela. É uma muda. Hoje é o encontro de Deus sobre essas 2 criaturas do Senhor. A mãe veio primeiro, inaugurou em novembro, ela chegou em dezembro, e hoje a filha chegou hoje. Ela foi gerada com amor, cheio de amor. Trouxe ela voltou para o lar que é dela. E por que eu trouxe isso? Porque quando eu vi a mãe, eu vi ela com uma aparência, ao meu olhar ali, destruída, feia, incapaz de gerar outra vida. Poderia pegar ela junto dos entulhos que os meninos estavam tirando daqui e jogar ela fora no meio. E nós fazemos isso com as vidas também. Quando a gente olhamos pessoas que ao nosso olhar não dá mais fruto, nós cortamos fora, nós lançamos fora, tiramos da nossa vida, por menos. Aquela mãe, ela tinha ainda uma raiz ali, tinha algo que podia ser recuperado, e tanto que ela foi muito bem recuperada, e gerou 2 vidas aqui. E às vezes a gente não tem empatia com as pessoas. Não temos empatia no nosso lar, não temos empatia dentro da comunhão, não temos empatia dentro da igreja. Agora vocês vejam bem, dentro de uma igreja, se um de nós estamos doentes, se um coração está doente, está com arritmia, está batendo forte demais ou está batendo fraco demais, então toda a igreja está com arritmia, toda a igreja está com fraqueza no coração. Se o pulmão de um da igreja está com mau funcionamento, todos estamos. Então não se lança fora, não vai se tirando pessoas do caminho. Não se olha as pessoas dessa maneira. E nós temos essa dificuldade. É mais fácil a gente lançar fora. Muitas vezes, identificamos o problema um no outro, por muitas vezes, e tratamos as pessoas com indiferença. Sacudimos os nossos ombros, tanto faz. O problema não é meu, o problema é seu. E esse tanto faz é algo muito triste, muito terrível. Porque a palavra de Deus, em Romanos 15:12, vai nos dizer, e eu creio na palavra de Deus, que a gente se alegra com aqueles que estão alegres e chora com aqueles que estão tristes. Se isso não está acontecendo no meio do povo de Deus, é um grande problema, é uma grande doença no meio do povo de Deus. Essa é a palavra de Deus. E o povo continua fazendo o quê? Lançando-se fora, fazendo desdém da vida das pessoas, cortando, olhando e cortando cada vez mais do seu caminho. E o Senhor continuou ministrando meu coração. E o que eu acho muito lindo, assim, o que está acontecendo nesse ciclo novo com a Casa Sal, assim, o pastor Mauro nos acompanha há 8 anos, e eu sempre costumo falar dele que ele é o pai da minha casa, da minha família, ele nos abraça. E agora vem o pastor Vinícius equilibrando a nossa vida, nos ajudando a ajustar e colocar ordem, aquilo que o Espírito Santo nos trata e nos dá. Então eu aprendi a colocar toques naquilo que o Senhor ministra no meu coração. Olha como eu estou aprendendo, hein, pastor? E o Senhor colocou assim 2 toques no meu coração. E eu fui procurar o adubo primeiro, a falta do adubo
em cima de uma planta. E eu achei assim, gente, que coisa, né? A falta de um adubo numa planta traz murchamento, traz queda de folhas, perda de vigor e até mesmo a morte da planta. E era dessa forma que ela estava quando ela foi para minha casa. Se eu não fizesse nada, ela estava no meio dos entulhos, ela não tinha uma existência. Mas quando eu olhei ela com olhos de amor. E toda a criação de Deus tem que ser olhada com olhos de amor. Porque nós temos uma vida mudada em Cristo, entende, irmãos? E quando a gente tem uma vida mudada em Cristo, tudo que a gente olhar tem que ser um olhar com amor. Porque senão, nada mudou na nossa vida e nada vai mudar. Porque não é o Senhor que está conduzindo. E o segundo tópico que eu achei algo assim tremendo, levando para a vida de um homem, de uma mulher em geral, crianças e tudo, é a falta de amor. É algo muito tenebroso. A falta de amor, o desprezo, o descaso, o tanto faz, a indiferença, traz consequências injustas, traz falta de perdão, traz crueldade, traz conflitos, traz desapegos emocionais, traz falta de respeito e afeto na comunhão em qualquer lugar, dentro de um trabalho, dentro da faculdade, dentro do casamento, dentro da igreja, em qualquer lugar. Se não tiver amor, vai gerar tudo isso aqui: desprezo, discussões, indiferenças. E é muito triste quando tem indiferença. Quando você olha indiferente, Sara, você é para mim indiferente. Você está aqui nesse banco, ou você não vem domingo, você não vem no PG, você não vem no devocional, você não vem esse mês, o mês que vem, daqui um ano eu te vejo indiferente. Você é um indiferente para mim. Então eu não sou recíproco em amor de Deus com a sua vida. Isso gera um conflito. Isso é terrível. Isso gera morte. Eu não sei se vocês conhecem um indivíduo com depressão. Eu tive uma experiência há 1 ano e meio, mais ou menos, de fazer uma visita no lar. E quando você faz visita no lar, você aprende a ter empatia com as pessoas. Porque você aprende a entrar num território e conhecer que o seu problema é nada. Que tem pessoas que têm muito mais problema que você. E eu conheci uma pessoa como essa planta, sem adubo. E eu conheci pessoas sem amor. Eu conheci uma jovem com menos de 35 anos, com 2 meninas da idade mais ou menos da irmã Andressa, das filhinhas, prostrada numa cama. Eu e a irmã Meire fomos fazer essa visita. Quando nós começamos a caminhar nessa residência, até chegar no quarto dela, era um sombrio, tudo escuro. Ela não deixava a mãezinha dela acender a luz. Era tudo escuro. Tinha uma janela na sala que tinha uns flashes assim de sol, sabe? Mas o resto era tudo escuro. Ela não suportava a luz. E eu falei assim: Senhor, meu Deus, o que eu falo? Olhando para ela deitada naquela cama, bem miudinha. E eu falava: Deus, o que eu falo? Pedi ao Senhor ali. E ali a gente foi buscando no Espírito Santo algo que a gente pudesse entrar para socorrer aquela vida, sabe? Ela chamava-se Kézia, ela faleceu por causa da depressão, irmãos, após essa visita. E algo que me marcou foi a falta de um adubo de amor sobre essa vida. Eu perguntei para ela assim: minha querida, o que você perdeu a esperança? Foi o momento que ela levantou um pouco a cabeça dela. Ela falou assim: meu marido me deixou com elas 2. E depois a pessoa que me dava apoio, que era meu tio, também morreu. Ela não comia mais. Ela passou a usar fraldas, porque ela não saía da cama mais. E ali não teve mais o que se fazer por essa vida. Porque foi cortado o amor, faltou empatia, faltou socorro. A mãe dela era uma senhora, bem senhora, e já não dava mais o que contribuir a essa vida. Ficou com as netas. E ela faleceu. Então isso é muito perigoso.
E a gente precisa prestar muito atenção nisso. E a terceira questão, voltando para o texto, eu quero falar sobre o senhor dessa vinha. Ele era dono da vinha. Uma plantação gigantesca de vinha. E ele chegou na sua plantação, 3 anos naquela plantação, e chegava no pé da figueira e cadê esse fruto? Cadê o fruto que não tem fruto para mim? Só que, irmãos, se vocês prestarem atenção, ele tinha uma plantação de quê, irmãos? De vinha. Não era de figueira. Existia uma figueira ali. E quando ele viu a situação que aquela figueira não dava fruto para ele, ele exigiu do vinhateiro, chamou, vem cá, corta, lança fora essa figueira, não presta para nada, inútil, está no meu território, no meio das minhas vinhas, não presta para me dar um fruto. Mas o vinhateiro, gente, aquele que me conhece, que conhece a sua vida, que viu seu crescimento, que viu o meu, que estava na vinha, que cuidava da vinha, que viu o crescimento da figueira, certamente pensou assim: o adubo da vinha era outro, não era igual o tratamento para figueira, os nutrientes era outro para a vinha, não era igual para a figueira. Os cuidados da vinha era 100% outro, mas não era igual para a figueira. E nós queremos exigir um do outro o tempo para dar fruto, o tempo para crescer, o tempo que quer que seja igual. Quer procurar figo, quer procurar figo na vinha, sendo que o pé de figueira é tão especial. Quando ela dá fruto verdadeiro, tem que ser caçado no meio das folhas. Não é visto como a vinha, de tão especial que ela é. Mas ela estava ali. E o que o vinhateiro fala? Senhor, espera mais um ano. Porque eu vou me dedicar, eu vou cavar, eu vou jogar esterco. Se ela não der fruto, chama outro, porque eu não corto. Mas o Senhor, dono da vinha, chama outro, joga fora. Eu mesmo não. Mas eu tenho uma novidade para falar com meus irmãos nessa noite. Eu quero dizer para vocês que existe um vinhateiro na minha vida e na sua vida. E não importa quem queira te lançar fora, quem exige de você de estar no lugar certo, porque quem sabe que se eu estou no lugar certo ou você está, é o vinhateiro. Jesus Cristo, quando ele veio a essa terra, por 3 anos, meus irmãos, ele discipulou. Ele não cansou igual o dono da vinha, não. Ele discipulou. Ele cumpriu o seu propósito por 3 anos, pela minha vida e a sua vida. Porque ele tinha um propósito. Ainda que eles não dessem fruto, ainda que eu não desse fruto, ainda que eu estivesse no lugar errado, ainda que eles estivessem no lugar errado, ele não se cansou. Foi por 3 anos até chegar e cumprir o seu propósito naquela cruz. E digo a vocês algo aqui lindo. O maior adubo que ele fez para a minha vida e a sua foi o derramar daquele sangue na cruz. Foi a nossa salvação, porque tem um vinhateiro na minha vida e na sua. Nós não estamos aqui à toa. Pessoas olham para nós e sacodem o ombro. Duvida da nossa fé, da nossa espiritualidade, da nossa oração, do propósito que Deus tem nas nossas vidas. Mas tem um que zela pela minha vida e pela sua vida. Tem um que intercede por nós. Tem um que fala assim, ó, espera aí, tu és o dono da vinha, o terreno é teu, tu comprou, mas tu passa aqui depois de 3 anos exigir algo que eu vim crescer. Não é assim. Tem um
que intercede por nós, que zela por nós, que cuida de nós. E Ele não tem pressa desse fruto sair. Ele tem vontade de se dedicar muito mais por mim e por você. Ele vai cavucar muito mais. Isso vocês não tenham dúvida no coração de vocês. Ele vai se dedicar muito mais, ele vai cavucar. Se vai doer, eu não sei. Se vai ser profundo, eu também não sei. Eu não sei. A forma que Cristo vai trabalhar na minha vida, como Ele vai trabalhar na sua vida, eu não sei. Quantas lágrimas vão ser derrubadas. Mas de uma coisa eu sei, que a figueira ficou de pé, porque acabou aqui. Ela não foi cortada. Se ela deu fruto, eu também não sei. Eu não sei. Mas ela ficou de pé. Porque teve um vinhateiro que falou, peraí, o Senhor é dono, quem cuida sou eu. Me dá mais uma chance. Todos nós merecemos uma chance. Aleluia. Eu não sou melhor que meus irmãos não são melhor que eu. A minha casa não é melhor do que meus irmãos. A casa dos meus irmãos também não é. Mas o Jesus que eu conheço, esse vinhateiro, é o que derramou adubo para toda a humanidade, para todos nós. É uma mensagem curta, mas é uma mensagem imposta pelo Espírito Santo, dada por esse Deus, escolhida por esse Deus, derramada na minha vida, com choro. Foi através de muito choro, foi através de muita busca, de muita dor, de entender que eu estava precisando de adubo, de entender que eu estava precisando talvez até de mais amor, talvez até de mais compreensão, mas que um dia isso tinha que ser derramado na vida dos meus irmãos. E o que eu acho lindo, e depois eu começo a rir, sabe, pastor Vinícius? Eu tenho umas loucuras. Depois eu começo a agradecer a Deus. Eu começo a agradecer. Porque tudo dá graça. Porque se não passa, não tem o que dar. Não tem história. E crente vive de história de Deus. Crente vive de testemunho de Deus. Aleluia. A figueira está em pé. Eu estou em pé. Vocês estão em pé. Recebendo do amor de Deus, da graça de Deus. Saindo daqui nessa noite, sabendo que tem um vinhateiro que vai nos defender, que entra nos nossos lares, coloca tudo em ordem, traz fertilizante novo, traz adubo novo, larga a vinha de lado, que está pronta. Come da sua vinha aí, Senhor. Come, se lambuza, né? Não queriam lá cordenices, né? Não tem lá? Enjoaram do maná? Estavam exigindo outra coisa? Come as uvas aí. Agora eu vou tratar da figueira. É melhor ser figueira do que ser um monte de vinha lá. O Senhor estava enjoado. É melhor ser uma figueira, gente. Porque quando a gente se coloca no lugar de uma figueira, a gente é cavucado. Olha que coisa linda. Ser especial. Eu estou me sentindo especial nessa noite, irmãos. É ser especial pelo vinhateiro. Ter uma dedicação somente para essa área. O adubo, o esterco. A palavra fala de esterco. E muitas vezes é o esterco mesmo que tem que vir na minha vida e na sua vida para a gente ser mais forte. Não é só coisas boas. Não é. Às vezes é coisa mesmo, sabe? Coisas que vai ser lançado para ser estragado. É aquilo que vai te deixar mais forte. Por isso que eu trouxe essas belíssimas samambaias. Para dizer aos irmãos que Deus pode todas as coisas. Aleluia. Que Deus, Ele trata nossas almas. E dizer para você que eu estou muito feliz e grata a Deus. Feliz porque no meio de uma vinha,
Cristo, ele zela por todos nós. Que nós não temos realmente de que estar no lugar certo, não. Nós temos que estar na mão do vinhadeiro. É a melhor solução para mim e vocês. Amém, meus irmãos? Obrigada.